Glória a Deus! Glória a Deus! Amém? E o Senhor tem mais uma palavra de fé ao nosso coração nessa noite. Eu convido você que trouxe a sua Bíblia a abrir no Evangelho de João. João capítulo 3, versículo 1 em diante. João 3, do 1 a seguir. Deus é bom. Ele é maravilhoso. Deus abençoe você que nos acompanha na sua casa, seja pela TV, seja pelo celular, onde for, que o Espírito Santo aí te abençoe e abençoe sua família. Quem achou diz amém? Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Fala conosco, Espírito Santo, queremos ouvir a tua voz. Obrigado por tudo que o Senhor já fez até aqui. Continue conosco, tratando com as nossas vidas. Que a tua bênção seja sobre o teu povo, sobre cada um de nós. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, queridos. Amém. Irmãos, hoje é um dia, está sendo um dia muito especial para a nossa igreja. Acredito que a maioria saiba, mas hoje pela manhã nós tivemos batismo. Amém. Eu vi o Igor, os dois Igor estão por aí, né? O Igor aqui, Igor, sua esposa, né? Se batizaram hoje. Vamos aplaudir Jesus pelos nossos irmãos em Cristo? Glória a Deus. Glória a Deus. Milagres têm acontecido nesse lugar. Meu coração, ele se alegra sempre que a igreja ela consegue cumprir o seu propósito. Estamos aqui para pregar o Evangelho. Estamos aqui para trazer a palavra de salvação. Estamos aqui para, na direção de Cristo, viver a palavra e ver vidas sendo salvas, vidas sendo alcançadas. Esse é o nosso propósito. Aí a palavra que Deus trouxe para a nossa meditação hoje é essa. Uma conversa famosa. Eu costumo dizer que no Evangelho não tem nada perdido aqui. Tudo o que acontece relacionado a Cristo nos Evangelhos tem sempre um grande ensinamento. Numa coisa dia a dia, numa conversa, num encontro, Jesus tem sempre algo poderoso para revelar aos nossos corações. Aqui é a conversa que ele tem com um mestre da sinagoga. Pastor, quem é esse povo? Autoridade espiritual religiosa da época. Os fariseus eram os conhecedores da lei, os conhecedores da palavra. E interessante que Nicodemos, com toda a sua autoridade, todo o seu conhecimento, ele já chega falando para Jesus, reconhecendo que Jesus era de Deus. Já chega chamando ele de quê? De mestre. E ele diz: mestre, olhe, uma coisa é certa. Você é de Deus, porque ninguém faz os sinais que o Senhor faz se não for Deus na sua vida. E Jesus, parece que meio atravessado, ele vem com uma coisa meio quase aparentemente desconexa. Diz: olha, vou dizer uma verdade para você, Nicodemos,
Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Ele fica confuso. Como é que uma pessoa pode nascer de novo já sendo velha? Voltar para a barriga da mãe é que não. É? E aí Jesus tenta explicar para ele, olha só, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce da carne, quem nasce do Espírito, é Espírito. E aí vem a grande questão para a gente refletir. Jesus fala assim, não se surpreenda pelo fato de eu dizer para vocês, é necessário que vocês nasçam de novo. Nascer de novo é uma necessidade fundamental. Aí vem, a gente fica meio como que Nicodemos aqui agora. Como é isso? Como entender então nascer de novo? Mas eu já não nasci? Como assim esse novo nascimento? Quando Jesus fala de nascer da carne, Ele está falando do nosso nascimento natural. Todos aqui viemos de uma mãe. Amém, irmãos? Nascer do Espírito. Nascer de novo no Espírito. Para que assim a gente entre no reino de Deus. Vale também a gente entender o seguinte. É o céu, sim. Mas o reino de Deus já começa a se estabelecer aqui. Quando Jesus chega para pregar o Evangelho, a palavra declarada é: para vós é chegado o reino de Deus. Reino de Deus é o cuidado de Deus, é a soberania de Deus, é o amor de Deus, é a graça de Deus, é o perdão de Deus, é a misericórdia de Deus se manifestando na nossa vida, a salvação do Senhor se manifestando na nossa vida. Isso é o reino de Deus. É paz, é alegria, é ser cheio do Espírito Santo. Jesus diz que o reino de Deus só vai ver o reino de Deus, compreender o reino de Deus, quem nasce de novo. Aí vem, pastor, em que vai implicar esse novo nascimento então? Já que não volta para a barriga da mãe, o que significa nascer no Espírito? O Senhor Jesus está aqui falando a respeito de uma nova atitude que precisamos tomar na nossa vida. Amados, tem uma coisa que a gente vai ver na palavra que é muito especial. Deus, Ele trabalha sobre princípios. Deus, Ele tem seus princípios. Ele nos ama. Aliás, o desejo dEle é que nenhum de nós se perca. Diga graças a Deus. Que todos venhamos herdar a vida eterna. Mas, para que a gente herde isso, existem algumas condições. Uma delas é a gente tomar na nossa vida posicionamentos. Um novo nascimento implica em decisão. Diga comigo, decisão. Né? Se você for olhar, um dos significados da palavra decisão vem de cisão, corte, romper, largar, cortar algo. Por isso que às vezes tomar uma decisão é difícil. Deus, Ele se incomoda tanto com isso que em muitos momentos na palavra vemos Ele falando ao coração do homem que ele deve se posicionar. Uma vez, um dos profetas do Senhor, Elias, ele ali diante de um momento onde a nação de Israel estava toda corrompida, longe do Senhor, desviada, seguindo um Deus lá chamado Baal. E aí, num desafio, ele chama a multidão, está lá em 1 Reis 18, 21. Eu leio para você, só preste atenção. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Aí vem o mais espantoso. O povo, porém, nada respondeu. O povo ficou, e agora? Nós somos de Deus ou nós somos de Baal? Você consegue entender quantas vezes na nossa vida, diante de condições assim, nós estamos comprometendo a ação de Deus na nossa vida?
Porque Deus espera de nós uma decisão. Até quando vamos ficar negociando ou pleiteando um posicionamento diante de Deus? Existem pessoas que têm dificuldade para saber ou dizer se são cristãs ou não. Sabia disso? Tem pessoas que horas creem, horas não creem. Tem pessoas que têm dificuldade de largar os prazeres, aquilo que ela gosta, aquilo que o mundo oferece. Pessoas que às vezes elas querem Deus, elas querem estar na casa do Senhor. Ah, aqui é tão bom, aqui é tão gostoso, aqui é tão agradável, mas ainda está presa a coisas lá fora. E enquanto não houver uma decisão, não tem reino de Deus, não nasce de novo. Nascer de novo implica em decidir. Ei, eu quero Deus. Citando o exemplo dos nossos irmãos que desceram as águas do batismo hoje. Um dia, o Espírito Santo fez o apelo ao coração deles. Eles ouviram o apelo do Espírito Santo, se entregaram para Jesus, confessaram os seus pecados diante do povo, diante do Senhor. Jesus os perdoou e os resgatou. Depois veio o batismo. O batismo que é um sinal visível, externo, da obra que Deus está fazendo dentro do nosso coração. Quando veio o batismo, quem quer se batizar, bota o meu nome aí. Hoje, aqui, para a glória e para a honra de Jesus Cristo, eles disseram, no gesto simbólico do batismo, eu escolhi Jesus para a minha vida. Eu escolhi morrer para o mundo, eu escolhi crucificar a minha carne com as minhas paixões e decidi com Cristo ressuscitar como uma nova criatura. Tomei uma decisão na minha vida. Sabe, amados, a gente precisa entender. Se o Senhor é Deus na minha vida, amém. Como tem sido então a minha vida em Deus? Eu tenho que me posicionar. Deus espera. A palavra diz que no momento que eu me chego a Deus, Deus se chega a mim. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai o vosso coração. E Deus vai estar ali tratando com a nossa vida. Até quando nós vamos ser simpatizantes? Eu já vi gente falar assim, eu acho tão bonito a pessoa evangélica. Você já ouviu essa expressão? Eu acho tão bonito isso. Mas a questão não é achar, a questão, escute, Deus, Ele está muito, mas muito preocupado com aquilo que a gente chama de nosso ser. Quem nós somos? O que eu sou, muitas vezes não é determinado por aquilo que eu falo, mas vai ser determinado por aquilo que eu faço. E Deus pede que eu me decida. Para nascer de novo, tem que decidir nascer de novo. Eu quero nascer de novo. Quer nascer de novo? Então vamos parar de ficar lá e cá. É tão velho esse jargão, tem até vergonha de falar. Mas você já ouviu falar do crente Raimundo? Né? Mas está valendo ainda, né? Ainda usa, né, Pedrinho, o crente Raimundo, né? Que é o quê? Diga aí, como é o crente Raimundo? E o outro no mundo. É um na igreja, outro no mundo. É um na igreja, outro no mundo. Não tem isso? É a mesma coisa. Veja como é interessante. Nós, eu e você, pessoas comuns, nós temos também dificuldades de tratar com pessoas, com relacionamentos de pessoas que não se definem, que não assumem uma posição. Ninguém gosta disso. Meu irmão, você uma hora é uma coisa, outra hora você é outra. Até quando você vai viver desse jeito? Até quando você vai ficar lá e cá? Quem está entendendo isso? Nascer de novo, nascer do Espírito, implica em tomada de decisões. Implica em posicionamentos. A gente não pode ficar que nem esse povo que ficou tudo ali com a boca fechada, com os olhos de coruja e ninguém disse nada. Espera aí. Só depois que Elias venceu os profetas de Baal, que o fogo desceu do céu, que ficaram lá, só o Senhor é Deus. Não. O mérito se dá quando eu decido por Cristo. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. A melhor decisão que alguém toma na vida é entregar a vida para Cristo. A melhor decisão que a gente toma na vida é entregar essa vida para Ele, é nascer de novo.
Amém? Nascer de novo implica em decidir, e nascer de novo implica também em verdadeiramente seguir Cristo. Pastor, como assim verdadeiramente? Tem gente que segue a Jesus falsamente? Tem. Tem gente seguindo a Jesus na conveniência. Quando tudo está maravilhoso, quando tudo está do seu agrado, quando tudo está tranquilo, eu sou de Jesus. Mas quando a coisa pega, quando a coisa complica, quando a gente é contrariado, cadê Jesus? A gente acha que isso é um fenômeno novo, mas talvez um dos grandes e maiores exemplos é o que a gente tem com Pedro antes de ser cheio do Espírito Santo. Lembra de Pedro? Quem conhece Pedro aqui? Né? Pedro ali, pedra, rocha. Ah, Jesus falando do que ia acontecer. Ah, Jesus, se todo mundo te deixar, eu estou com o Senhor. Não, aqui é tudo frouxo, eu sou o cara, eu não vou abandonar o Senhor não. Pedro, que nem diria meu professor, Pedro, cala a boca. Conhece cala a boca? Cala a boca, porque antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu fico imaginando Pedro está dizendo assim, está repreendido, que nada. Eu sou de Jesus. Conhece a história? Quem conhece a história? Quando Jesus é preso, ele fica ali de longe. Aí um começa a dizer assim, irmã, ei, você não andava com ele? Eu não, você tá me confundindo com outra pessoa. Mais uma vez, olha aquele ali, ei, não é aquele que fazia parte do grupo? Aquele não andava com Jesus? Não, eu não conheço ele. E assim foi a 3ª vez. Sabe? E seguir, porque veja só, há uma questão que é uma consequência, que é um registro. Pastor, como é que eu sei que eu nasci de novo ou que eu estou nascendo de novo? Porque é um processo. Deixa eu explicar. Nascer de novo não significa que num estalo você vai se transformar numa nova pessoa automaticamente. Não. O nascer de novo significa um trabalhar gradativo, diário, constante do Espírito Santo na nossa vida, nos transformando e nos melhorando a cada dia. Entenda isso. É um processo. Implica nisso. E como é que eu sei que eu estou nascendo de novo, pastor? Que eu sou esse novo nascimento? Quando Cristo está de fato em mim. 2 Coríntios 5,17. Nosso querido amado apóstolo Paulo vai falar. Assim, olha a condição. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Então, nascer de novo é estar em Cristo. É Cristo em nós. É Cristo de fato na nossa vida como Senhor, como soberano. É eu entregar a minha vida, os meus desejos, as minhas vontades ao Senhor. É eu reconhecê-lo como o Senhor da minha vida. Jesus às vezes se aborrecia com o povo, ele uma vez soltava umas pérolas assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas nunca fazem o que eu mando? Às vezes a gente faz assim, mas quem nasce de novo, Cristo está nele, e aí ele fala como Paulo fala: hoje, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você consegue entender isso? Amados, isso é um fundamento, é um princípio do cristão. Um cristão precisa ser lembrado e saber: o nosso reino, como Jesus diz, não é nesse mundo. O nosso reino é a eternidade com o Pai, é o céu. E para herdarmos o reino, temos que nascer de novo, é uma necessidade. Cada vez que a gente tem oportunidade e ouve a palavra de Deus, como você está ouvindo nessa noite, é sinal do amor de Deus pela sua vida. A palavra de Deus vem para nos trazer luz, nos trazer direção. O Senhor quer nos fazer novas criaturas, mas para isso a gente tem que deixar Cristo viver em nós, entrar de fato na nossa vida. Eu não estou falando de religião, não estou falando de você tão somente congregar numa igreja. Eu estou falando de realmente uma entrega verdadeira, total do seu coração para Cristo.
Dizer que Ele é Senhor da sua vida. Amém, amados? É entender a inspiração que Deus trouxe lá para o Fernandinho, né, Alisson? Já estou crucificado com Cristo. Vamos fazer isso de novo? Já estou crucificado. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Quem é que vive então em nós? Diga. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Você consegue entender isso? O Evangelho de João diz, o Senhor fala, aquele que me ama guardará a minha palavra, aquele que me ama, meu Pai o amará, eu e ele viremos até ele e faremos nele morada. Quando Cristo está em nós, nós nascemos de novo, nascemos do Espírito, a cada dia sendo transformados. Ei, Jesus está na sua vida? Ele está melhorando a cada dia. Você está melhorando a cada dia. E esse é um princípio, é um fundamento, gente. Sabe? Nós encontramos muitas respostas. Às vezes é chato a gente observar isso, mas a gente precisa observar. Existem pessoas que frequentam a igreja há muitos anos. Mas você já notou que muitas pessoas, mesmo frequentando a igreja há muitos anos, elas não mudam? É uma realidade, irmãos? É uma triste realidade. Gente que conhece a palavra, que ora, que jejua, que faz campanha, mas não nasceu de novo. Às vezes continua bruto, ignorante, continua pecando. Faltando nascer de novo. Agora um grande detalhe. Nós devemos olhar primeiro e sempre para a nossa vida. Eu preciso lembrar que a palavra do Senhor nos lembra que cada um de nós vai dar conta de si ao Senhor. A palavra de Deus hoje, Deus falou aqui de manhã, Deus está falando aqui agora de noite, e o que Ele está falando para nós é o seguinte: não se espante do que eu estou falando. É necessário que vocês nasçam de novo. Só compreende quem nasce de novo. Quem não compreende, porque ainda está no nascimento da carne. Para nascer do Espírito, vai ter esse entendimento. É quando o Espírito Santo fala. Sabe, uma das lindas promessas de Jesus, depois da salvação, é que Ele enviaria para nós o Consolador. Fazia parte do plano. Para que o Espírito Santo viesse, Jesus tinha que subir. Ele diz, eu preciso ir, que eu vou preparar a morada de vocês. Diga para o seu irmão aí, Jesus está preparando sua morada no céu, viu? Olha aí, se ligue. Foi lá, mas ouça. Para não deixar a gente sozinho, Ele nos enviou quem? O Espírito Santo, o Consolador. E é Ele, o Espírito Santo, que tem poder do convencimento. Convence o homem do pecado, convence o homem da justiça e convence o homem do juízo. Quando Deus me dá a graça de trazer a palavra aqui, eu tenho esse cuidado de estar sempre sendo guiado aqui pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo falando para a minha vida e Espírito Santo falando para a sua vida, porque a palavra de Deus é para nós. Eu estou no bolo. Você consegue entender isso? Que a gente possa nascer de novo. Que, além de Cristo, pessoas possam olhar para nós e dizer: meu irmão, minha irmã, você está mudado. Você está melhorando. Você está diferente. E você, para a glória de Deus, poder falar isso,
É Jesus fazendo a obra na minha vida. Não estou perfeito, não. Esses dias eu dando aula lá no ITQ, Pedrinho, aí eu tinha um costume de falar assim: nós não somos perfeitos, mas procuramos seguir aquele que é perfeito. Aí uma das alunas disse lá: pastor, maravilha, mas olhe, nós não somos perfeitos, mas aquele que é perfeito vive em nós. Verdade, é Jesus que está na nossa vida. É Ele que nos faz nascer de novo. Amém? Amém? Então, não se trata de negociar, não. É preciso ser nova criatura. O pessoal que se batizou hoje deu um passo para isso, dessa caminhada. Estaremos aqui ajudando nessa caminhada, nesse desafio. É um necessário. Deus tem muitas bênçãos para a nossa vida, Deus tem vitórias para a nossa vida, Deus tem milagre para a nossa vida. Tem. Ei, Deus quer a sua felicidade. Deus quer o melhor para você. Amém? E o melhor também de Deus é o seu reino. E para entrar nesse reino, é preciso nascer de novo. Não pode ser. A gente pode chegar de qualquer jeito, mas não pode permanecer de qualquer jeito. Tem que nascer de novo. Foi isso que Nicodemos demorou a entender, mas ele compreendeu. Nicodemos conhecia a lei, conhecia a palavra, conhecia os princípios de Deus, mas ainda não tinha nascido do Espírito. Ele conhecia a letra, conhecia a instituição, conhecia a liturgia, mas o Espírito do Senhor ainda não tinha tratado com ele. E Jesus falou porque o amava, assim como Ele fala para nós hoje, porque Ele nos ama. E a gente vai nascendo de novo a cada dia. Tem alguém que está em Cristo aqui? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Amém? Fique em pé no seu lugar, por favor. Feche os teus olhos. Quero orar.